Olá, hoje falaremos do resultado do mês em março. O mês em março foi marcado pelo início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Esse início de guerra aumentou a volatilidade e incertezas no mercado como um todo, especialmente em função da sua amplitude, quais países estariam participando dessa guerra e sendo impactados por ela, e também da duração dessa guerra. Mas qual que é o efeito, O Estreito de Hormuz, ele tem, para ter uma ideia, ele passa cerca de 25% da produção de petróleo global passa por ele. E gás natural, cerca de 20%. Então, fechando nesse estreito, além do aumento no preço do petróleo, que aumentou cerca de 50%, a gente também teve aumento no custo do frete, do transporte, também de mercadorias, que aumentou em cerca de 10 vezes o preço que era praticado antes do início. E o que isso acaba gerando de reflexos para o nosso dia a dia, além, obviamente, do aumento da gasolina, por exemplo. A gente tem, por exemplo, no Brasil, o aumento de fertilizantes, que fertilizantes ele utiliza petróleo também como matéria-prima, e de chips, por exemplo. O chip ele é utilizado para celular, para carros, enfim, para as máquinas, ele também tem um aumento relacionado em função disso. Além desse aumento de custo, da inflação, então o principal ponto é o aumento de inflação, isso acaba já sendo impactado também mundialmente, não só no Brasil, mas mundialmente também na expectativa de aumento na taxa de juros dos países. Por quê? Porque a taxa de juros é a principal ferramenta que os bancos centrais possuem para combater a inflação. Então, quando aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros. E aumentando, então, consequentemente aumentando a inflação, então os países, alguns deles, vai depender de cada país, mas alguns países já se imaginam uma necessidade de aumento da taxa de juros do país, e em outros que já imaginava-se que iria ter uma redução desses juros, como o Brasil, por exemplo, a gente tinha essa expectativa de uma redução mais acelerada na taxa de juros, e já então teve uma alteração aí nessa velocidade dessas reduções. Então, mantendo juros elevados por mais tempo, no caso do Brasil, por exemplo. O Brasil, como falei, então, ele teve aí no mês aí o início do tão esperado ciclo de redução de taxa de juros. Ele teve uma primeira redução, então reduzindo de 15% para 14,75% é o atual juros agora no Brasil, mas essa diferença de 0,25% foi bem abaixo do que se imaginava se não tivesse tido o início da guerra. Então se imaginava seria uma redução de 0,50% ou até 1%, em alguns economistas imaginavam, então já reduziu aí a velocidade dessa redução de taxa de juros. Diante desse cenário, então, os principais investimentos impactados foram os fundos multimercados com aplicação em commodities e juros, e a renda variável também foi um outro investimento com bastante impacto. Partindo para os resultados, o plano misto rendeu, apesar do cenário conturbado que a gente teve no mês, rendeu mais 1,10%, o que se igualou à meta atuarial. Então a gente conseguiu, apesar desse cenário, superar a meta atuarial no mês. Os destaques foram a renda fixa, principal destaque, subiu 1,37%, principalmente em função dos títulos públicos mantidos até o vencimento, que teve uma rentabilidade de 1,42%, e em contrapartida a gente teve impacto negativo dos fundos multimercados, com uma queda aí de 1,65%, e investimentos em ações, ou fundos de ações, com uma queda aí de 0,40%. O plano transitório ele teve uma rentabilidade positiva de 1,18% versus uma meta também de 1,10%, então superou a meta atuarial também o transitório, e o Prev Mais rendeu 1,11%. Para mais informações, acesse o site da Celos.